E olha que eu comecei a horta na laje da minha casa. Era só um hobby, né? Eu jamais imaginava que eu ia ter uma horta depois numa área maior, me tornar um agricultor e ainda ensinar isso para outras pessoas. Mas para eu chegar onde eu estou hoje, eu tive que seguir alguns passos e eu já te conto quais foram eles. Olá, eu sou Márcio Santos e aqui no canal eu te ensino a ter uma horta orgânica em casa, seguindo os princípios da agrofloresta, para que você possa viver de uma forma muito mais saudável, sustentável e em conexão com a natureza. E nesse vídeo eu quero te contar como é possível realizar o sonho da horta própria. Não tem o sonho da casa própria? Então por que a gente também não pode ter o sonho da horta própria? A nossa casa. Então tem muita gente que tem vontade e por um monte de motivos, aí N motivos, ela acaba adiando esse sonho. E tem como fazer isso, já vou te contar. Independente aí, se a sua casa é sua, né, ou não, se ela é alugada, por exemplo, né, se você tem pouco espaço ou não. Eu quis gravar esse vídeo aqui para te mostrar que é possível a gente plantar parte da nossa comida. A gente acaba tendo tantos benefícios aí com isso, eu mesmo, né, nem fazia ideia de onde eu ia parar. Eu sei que eu encontrei um hobby, né? Queria deixar a casa mais bonita, ter assunto aí para falar com os parentes, com os amigos, com os vizinhos, acabar trocando experiência aí com as pessoas, né? Poder estar em contato com outras pessoas que também plantavam, repassar conhecimento. Então são muitos benefícios que a gente acaba tendo. E olha que eu comecei a horta na laje da minha casa. Era só um hobby, né? Eu jamais imaginava que eu ia ter uma horta depois numa área maior, me tornar um agricultor e ainda ensinar isso para outras pessoas. Mas para eu chegar onde eu estou hoje, eu tive que seguir alguns passos e eu já te conto quais foram eles. Porque o que eu recebi em troca foi muito maior do que eu coloquei de energia no simples ato de plantar parte da minha comida, ter flores aí para enfeitar a casa, plantas medicinais para melhorar a minha saúde, enfim, foram muitas coisas que aconteceram aí. Eu não planejei nada disso. Eu sempre comento que eu sou da área do audiovisual, trabalho com produção de vídeos aí há mais de 25 anos. A minha única conexão com a natureza era ir viajar nas férias, com a minha família, né? Visitar parentes na praia, ir para o interior, ir para algum hotel, ficar em outros estados, né? Viajar para outros estados. Eu tenho lembranças maravilhosas dessas viagens. Mas quando eu voltava para São Paulo, que é onde eu moro, né? Na capital, eu voltava para toda aquela loucura de novo. E durante meses eu esquecia aqueles momentos maravilhosos ali com a família, em meio à natureza, e só lembrava disso quando iam chegando as férias de novo. E agora vamos para os 4 passos que eu segui para realizar o sonho da horta própria. Então o nosso primeiro passo é consumir alimentos orgânicos ou alimentos sem veneno ou alimentos mais saudáveis, tá? A minha história foi assim. A minha esposa, que é jornalista, foi fazer um trabalho, né, de assessoria de imprensa num empório de orgânicos. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de orgânicos na minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu estava com uma câmera nova querendo testar. Minha câmera tinha acabado de comprar um equipamento novo. O lugar era super bonito, era na Vila Madalena, em São Paulo. E aí eu falei, pô, lugar super bonito, eu vou gravar. Pedi para o dono, enquanto eles estavam lá conversando, falei, posso fazer umas imagens? Aí eu te dou um vídeo aí de brinde e tal, mais para eu testar meu equipamento. E ele falou, fica à vontade. Fui lá, gravei, e assim, o lugar era muito bonito, acabei dando vídeo para ele, ele acabou virando meu cliente, e disso, eu acabei falando para ele, você não precisa me pagar em dinheiro, me paga em produtos que eu quero experimentar tudo que tem de orgânicos. Eu tinha visto ali um alimento sem veneno, faria bem para mim, para minha esposa e para minha filha, né? A minha filha mais velha, mais novinha, ainda não tinha nascido, a Manu. Eu só tinha a Giovana. Então eu falei, é isso que eu tenho que comer. E aí começou. A gente consumir esse tipo de alimento e começamos a ver os benefícios que eles começaram a trazer para o nosso corpo. Eu já estava trabalhando em casa, já tinha saído dessa loucura de empresa que eu estava, né? Trabalhava nessa área do audiovisual, em um canal de TV. E era assim, trabalhar final de semana, feriado, era uma loucura. Plantão direto. E eu decidi que eu queria ver a minha filha mais velha crescer. Foi quando eu larguei tudo, né? E aí veio os orgânicos ao mesmo tempo também. E de tudo isso eu tive ideia de montar um canal no YouTube para ter esses vídeos aqui.
Ao mesmo tempo, eu comecei a ter vontade de plantar. Mas aí o que eu precisava fazer? E aí a gente chega no nosso segundo passo. Eu precisava adquirir conhecimento. O que eu ia precisar para montar uma horta? Na feira de orgânico que eu já frequentava, tinha uma banca lá, que o cara tinha umas mudas, tinha o substrato, né, para plantio orgânico, as mudas eram orgânicas, ele tinha algumas ferramentas, tinha adubo, e eu comecei a conversar com ele, comecei a me informar, comecei a conversar com os agricultores, e aí uma outra necessidade era, eu ia ter o canal, ia falar de alimentos orgânicos, qualidade de vida, sustentabilidade, tinha ideia de fazer algum documentário, alguma série, mas eu tinha que ter propriedade naquilo que eu estava falando. Eu não podia simplesmente chegar na tela aqui do vídeo, chegar e falar para você de orgânicos, de horta, de um monte de coisa, e eu não sei nada. Eu só consumo orgânicos. Não era assim, eu queria ter essas informações, adquirir essa experiência, né? E aí teve todo um processo, e o canal acabou me incentivando a adquirir esse conhecimento. Com o tempo eu fui me envolvendo mais nas feiras, com os agricultores, eu tive muita ajuda dos agricultores, né, que iam me dando dicas, iam me passando algumas coisas. E aí eu cheguei no nosso terceiro passo, que é plantar. Então eu comecei uma horta na laje da minha casa, com as minhas filhas, era para eu ter um hobby, eu queria me distrair, a vida ainda era estressante, mesmo eu trabalhando por conta, né, acabou sendo mais difícil do que eu imaginava, eu não fiz uma transição de carreira, hoje a gente ouve falar de transição de carreira. Na época eu simplesmente larguei tudo e comecei a trabalhar em casa. E aí comecei essa horta, foi muito gostoso ali com as minhas filhas. Eu já tinha ouvido falar em um sistema chamado agrofloresta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um vídeo que a gente tem aqui no canal, o que é agrofloresta. Quando eu vi um primeiro vídeo sobre agrofloresta, foi antes de tudo começar. E eu fiquei maluco com aquilo, eu falei, meu, é isso que vai salvar o planeta. Eu dei um pulo na sala assim e gritei que eu estava ouvindo no fone de ouvido, no celular, né, vendo no celular. E minha esposa assustou e ninguém entendeu nada. Mas ali eu já tinha entendido que era um sistema para recuperação de áreas degradadas, né, e que ele era muito bom. E eu fui adquirindo naquela época, no nosso segundo passo lá, adquirindo conhecimento, eu fui estudando agrofloresta. Fiz o vídeo que é agrofloresta, consegui entender mais e já comecei a usar na horta, na laje da minha casa, os princípios da agrofloresta. Então ele foi norteando todo um caminho para mim. E eu comecei a ver muito resultado dos meus vasos. Já era uma coisa diferente ali, eu comecei a plantar, ali foi meu laboratório, a laje da minha casa foi todo meu laboratório. Tudo que eu tinha de dúvida eu testei ali. Então matei planta, afoguei planta, deixei sem água, tive um monte de problema lá. Como todo mundo tem no começo, eu comprei um kit horta, né? Era um kit de orgânico e tal, beleza? Mas era um kit de horta. É o que a gente acaba recorrendo. Então muita gente faz isso. A gente compra um kit de horta, a gente pensa assim, ó, eu quero plantar, a gente acaba não seguindo passos, né? A gente tem toda uma metodologia que a gente precisa seguir. E se você não segue, acontece o que muita gente acaba me falando. Ah, eu tenho uns vasos lá na minha casa, eu não faço ideia, eu não sei plantar direito, mas eu planto lá, às vezes morre, às vezes não morre. E às vezes a pessoa está perdendo uma baita de uma oportunidade de estar plantando parte do alimento dela, está fazendo ali uma terapia, uma terapia, poder estar ali em conexão com a natureza, sabe? Está tudo envolvido com uma coisa que vai trazer tantos benefícios para a sua vida. Eu falo isso porque a minha vida mudou depois, né, de que eu comecei a consumir os alimentos orgânicos, a ter informação, a plantar. E tudo isso me levou para um quarto passo, que foi a conexão com a natureza. Eu me reconectei com a natureza através de todos esses passos, os 3 passos anteriores aí até chegar agora. Eu consegui ter a natureza presente no meu dia, em todos os meus dias, né? Não é mais só nas minhas férias, né? E agora eu nem tenho mais trabalho por conta, a gente não tem férias, né? As férias é assim, não tem trabalho, não... acaba estando de férias. Mas não tenho trabalho na produtora, eu tenho trabalho na horta. Então eu trabalho na horta, eu dou aula, eu sou educador ambiental, faço implantação de horta em escolas também. Então assim, agora as coisas na minha vida mudaram tanto e para muito melhor. Eu jamais imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei. Eu sempre vou falar isso. E eu falo isso com muita emoção, porque a gente
imaginar uma vida melhor, querer uma vida melhor, não é uma coisa ruim. É a melhor coisa que a gente pode ter. E esses são os 4 passos que eu queria passar para você, para que você possa realizar de repente um sonho que está aí guardado. Mas ao mesmo tempo te dizer que você precisa seguir uma metodologia. Você precisa seguir uma sequência de passos, né? Foi o que eu passei aqui para você. Porque senão você não chega num lugar, às vezes dá muito certo, mas na maioria das vezes dá errado. No começo mesmo, eu comecei a olhar uns vídeos na internet e eu já comecei a ver, meu, tá tudo errado. Eu vou seguir para um lugar que não tem nada a ver. Então eu precisava melhorar a qualidade das informações que eu tinha. Se eu falo muito assim que a gente tem que ter ingredientes bons para a gente ter uma horta, que é uma terra boa, as ferramentas bacanas aí, não precisa gastar milhões, tá, para isso, sementes orgânicas, a qualidade da água. E tudo isso vai te levar a um resultado muito melhor. A gente ter uma horta não é, por exemplo, você comprar um copo, colocar água dentro e tomar. Pegar aqui, ó. Ó, tá pronto, todo mundo aprende a fazer isso, é fácil, né? Não é. É como você dirigir, é como você andar de bicicleta. Tem processos que a gente precisa seguir. A gente tem que ter paciência. A gente se conectar de novo com a natureza não é nada fácil não. Principalmente hoje em dia. Hoje em dia a tecnologia, o celular, eles tiraram um pouco da atenção da gente, né? E voltaram para outras coisas, né? A parte de consumo excessivo, os alimentos que a gente come, a gente nem sabe o que a gente está comendo. A gente come porque é gostoso, porque é bonito, porque todo mundo come. Então a gente tem que parar um pouquinho, relaxar, sai um pouquinho fora da caixinha ali, dá uma olhada e fala, opa, peraí, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu preciso melhorar. As pessoas estão com muitas doenças, né? Essas crises, né, de ansiedade, de estresse. Eu passo por isso, eu tenho muitos projetos em andamento, muitas coisas que eu quero fazer. E eu sempre fui muito ansioso. Eu acabo vendo, a gente sempre vê, né? A gente sempre sabe a hora que a gente precisa parar, que a gente precisa dar uma acalmadinha. Mas a gente precisa seguir alguns passos para a gente conseguir construir essa maturidade. Então vamos para um resuminho aí do que a gente viu hoje no vídeo. A gente falou dos 4 passos e o primeiro deles era o quê? Consumir alimentos sem veneno, tá? Alimentos orgânicos, alimentos de qualidade. A gente pode ir substituindo aos pouquinhos, não precisa já entrar já penhorando casa para comprar orgânico, eu sei que é mais caro. E a coisa de você plantar, né? Já chegou lá. Nosso segundo passo foi o quê? Adquirir conhecimento. Você precisa ter um conhecimento para saber o que você vai fazer e até onde você pode chegar. E olha só, você tenta planejar, mas não dá. As coisas vão acontecendo, a natureza vai te chamando, você vai se envolvendo. É maravilhoso. E o nosso terceiro passo é plantar. Você colocar a mão na terra e ir fazendo tudo o que é possível ali. Eu comentei dos princípios da agrofloresta que eu sigo, comentei do vídeo para você assistir. E o nosso quarto passo, que era se conectar com a natureza novamente. Estar em contato com tudo isso de mais maravilhoso, mais bonito que existe para as nossas vidas, né? E esse era o assunto que eu queria compartilhar aqui hoje. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com muito mais pessoas aí que gostam desses temas, né, de sustentabilidade, de hortas urbanas. Horta agroflorestal vai ser um tema que eu vou falar mais pra frente nos próximos vídeos. Qualidade de vida e muito mais, né, os alimentos orgânicos, coisa maravilhosa. Porque isso é Orgânico Simples!